Arthur, gravar, hein? Ok, comecei agora. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Céu e Inferno. E, como a gente sempre faz, todos estão convidados a participar, a comentar, acrescentar, e que nós possamos tirar o maior proveito, que esse é o objetivo, né? Que a gente possa enriquecer e fazer desse estudo, como a oração que a Marcinha nos trouxe, fazer desse estudo ferramenta para o nosso crescimento, né? Para a nossa melhoria, e além, obviamente, do prazer de estarmos todos juntos. Eu vou projetar aqui, Chacu, tá? Vou fazer o share da minha tela. Ok. Estão todos vendo a tela compartilhada? Não compartilhou, não. Não? Só um segundo, então. Tem que clicar nela, né? Senão não compartilha. Não, Chacu. Você tem que compartilhar primeiro, embaixo, e quando aparecer, você... Ah, é isso aí. Estamos, então, no item... Nós vamos ler o item 19 e dar sequência, né, com Justiça Divina, item 19 do Céu e Inferno, e darmos sequência, correto? Nós finalizamos o item 18 ontem, com as leituras e comentários, né? Eu ia Então, te muito pedir, bem. então, se você convidar a Gabriela. Sim, eu também pensei nisso. Aí, Gabriela. Estou vendo, hein? Stella, você pode, então, por gentileza, ler para a gente? Posso. É item 19? Correto. 19. Então tá. Como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhora às vezes de maneira lenta e sua obstinação do mal é bastante tenaz. Pode persistir nessa situação durante anos e séculos, mas chega sempre o momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento. E então, malgrado a sua fanfarronice, ele reconhece o poder superior que o domina. Desde o momento em que manifesta as primeiras luzes do arrependimento, Deus o faz entrever a esperança. Nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Se assim fosse, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna situação de inferioridade e escaparia à lei da evolução que rege providencialmente todas as criaturas. Vamos comentar ou vai? Eu gostaria de comentar alguma coisa? Não, esse parágrafo é só isso mesmo, é só esse conteúdo mesmo, esse item, né? Ontem a Yolanda até deu uma pincelada nesse item, mostrando, comentando sobre essa condição de que todos temos a oportunidade de melhorar e de, né, seguir na trilha do seu desenvolvimento, né? A justiça de Deus, ela nos permite isso, mas nós temos escolha, né? Essa é a questão, a gente tem escolha, e a escolha mais assertiva, as mais assertivas são aquelas que vão encurtar essa nossa permanência nessa condição de expiação, né? Como a gente vem estudando.
Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Está bem compreensível, né? Está fácil. Tranquilo, né? Então vamos... Pode falar, Gil. A gente vê aí o tempo da gente é o tempo de cada um mesmo, né? E Deus não interfere nessa condição nossa, né? Pelo nosso livre-arbítrio, né? Nós é que determinamos esse tempo de evolução. Lá, como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhora, às vezes, de maneira lenta, e sua obstinação no mal é bastante forte, bastante tenaz, né? E é o que acontece muitas vezes, né? Conosco. Quantos milênios nós já estamos aí nos arrastando para poder justamente crescer um pouquinho, né? Mas aí é aquela história, depois que a gente consegue avançar no conhecimento, avançar nas questões que estão pautadas na moral, esse avançar aí, ele já vai mais dentro de uma progressão geométrica, né? Ele vai ampliando isso mais, porque se a conscientização nossa, ela vai se ampliando e o nosso desejo de progredir e enveredar pelo lado do bem e da bondade se torna maior. Então, o conhecimento é que vai nos dar também essa condição, né? E não só o conhecimento, mas essa sensibilidade que é despertada em nós para que a gente possa entender que o caminho do bem é o melhor caminho para todos nós. A gente se afasta um pouco mais, ou bem mais, da condição de maus e da perversidade, da maldade, porque até porque o mal, a maldade, ela já não nos interessa, ela não nos faz bem. Então, por essa razão, até por esse motivo, por não nos fazer bem, que a gente consegue avançar um pouco mais. A gente enxerga com outros olhos, né? E Deus nos permite isso, né? A condição é que você melhore, né? Tudo conspira para que você melhore. A partir do momento que você observa, essa inquietude é exatamente para que você saia daquela condição, né? Porque há um reconhecimento de que existe um caminho de evolução, de melhoria adiante, né? Deus o faz entrever a esperança. É exatamente isso, Fernando. E lá mais na frente um pouquinho ele fala, né? Fala de Kardec aqui, né? Pode persistir nessa situação durante anos e séculos, mas chega sempre um momento em que sua teimosia, a nossa teimosia, né? Em desafiar a justiça de Deus, se abate diante do sofrimento. Não fala que a dor ainda é aquele aguilhão do progresso, né? A dor é o aguilhão, é um aguilhão do progresso, né? O nosso progresso moral. E a gente, quando se vê realmente diante do sofrimento, a gente não tem outra alternativa a não ser avançar e buscar o bem que está dentro de nós, porque essas coisas estão todas dentro de nós, tanto um quanto o outro. Nós estávamos falando do céu e do inferno. O céu e o inferno, quem gradua isso somos nós, em nós mesmos. Verdade. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa ou podemos passar para a leitura do Justiça Divina, equivalente ao item? Então, vamos lá. Diana, você pode ler para a gente? Posso sim. 59. Nós todos. Reunião pública do 15/9/61. Primeira parte, capítulo 7, parágrafo 19. Espíritos imperfeitos. Nos círculos das paixões que se agitam na Terra, somos nós todos. Vou só repetir aqui para eu entender melhor.
No círculo das paixões que se agitam na terra, somos nós todos. Abriste a outrem o túnel da paciência e não te furtaste ao desespero, quando o tempo te trouxe o dia da prova. Receitastes heroísmo ao companheiro dilacerado e acolheste a revolta, quando te beliscaram a pele. Pregaste desinteresse aos que ajuntaram alguns vinténs e esquecestes os necessitados, quando a fortuna te procurou. Estranhastes o procedimento culposo dos vizinhos e revelastes em mais baixo nível, na hora da tentação. Por isso mesmo, qual nos acontece, ao toque da verdade, tens a luz da esperança na dor da insatisfação. No entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando o bem. Desculpem, gente. Exercício na escola é base do ensino. Aluno desanimado perde a lição. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Nossa, pesado isso aqui, hein? Vou ler de novo. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Não admitas que nós, os amigos desencarnados, estejamos como quem fale de palanque blindado, a praça indefesa. Obreiros da mesma obra, servimos em duas frentes. Choras pelo que viste partir. Choramos nós pelos que ficaram. Trabalhamos por ti, a cujo passo recorremos em nova reencarnação. Trabalhas por nós, que seremos teus filhos. Imperioso purificar-nos para o voo supremo aos mundos felizes. Tanto aí quanto aqui, é preciso aprender, sofrendo e subir resgatando. Assim, pois, diante do irmão caído no mal, compadece-te dele e ensina o bem, mesmo que o mal ainda te ensombre. A compaixão mostra o caminho da caridade, e sem caridade, uns para com os outros, não há segurança para ninguém. Muito lindo e poético, hein? Complexo, né? Porque... Pode falar, Gil. Nós todos, né? Olha o título lá, nós todos. Nós todos, é verdade. Espíritos imperfeitos. Então, na verdade, como já vimos, né, no ciclo das paixões que se agitam na Terra, somos todos nós, né? Tem itens assim bem interessantes, né? Aquele da faz a sombra para o outro, faz a luz para o outro e mete a sua própria sombra, né? E não tem jeito. A nossa subida tem que ser subindo, trabalhando e resgatando. É o que a gente tem que fazer, né? Então, para tudo que a gente faz, tem sempre a contrapartida da possibilidade e da responsabilidade. Da possibilidade a gente sabe que existe, mas da responsabilidade dos nossos atos e daquilo que a gente pode resgatar a partir do nosso conhecimento, para que tudo seja feito de uma forma harmônica, né? Porque nada é a contrapasso. Isso. Tem um equilíbrio em tudo, no seu conhecimento, na sua ação, né? Você adquire conhecimento, mas a sua ação é esperada. E da sua ação é que você poderá fazer a diferença, né? Como cidadão, como filho de Deus, né? Como espírito numa jornada
progressiva, desculpa. Você vê, né, Fernando? A gente sempre tem, sempre temos receitas para que a gente possa fazer o melhor, né? Que várias mensagens do Chico, né? Eu escolhi esse livro que eu faço para várias pessoas, eu não sei se eu faço para todo mundo daqui também. Eu tomei a liberdade de colocar isso, eu fiz uma lista de transmissão. Esse livro, Sinal Verde, né? Muito bom. Que é de André Luiz. Lições básicas para o nosso dia a dia. Em qualquer lugar que nós estejamos, é dentro de casa, é na rua, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, junto aos parentes difíceis. Quer dizer, que há uma abordagem quase que geral para o nosso dia a dia. E a gente se reconhece, muitas vezes, dentro dessas lições. Eu, por exemplo, estou envolvido nessas lições também. Muito. Cada um de nós, né, procura trabalhar o melhor para si, né? Mas é aquela história, nós não podemos dar saltos, né? Porque você se desvincular de uma situação que você já conviveu há talvez milênios de anos, para você surgir como um anjo, isso é muito complicado, é muito difícil. Deus não exige isso da gente. Então, leva tempo. Então, eu sempre lembro aqui de uma passagem, de uma lição muito interessante, que tem naquele livro de Contos e Apólogos, de Humberto de Campos. Contos e Apólogos, de Humberto de Campos. Ele fala exatamente sobre isso, né? Que o título da lição é A Capa de Santo. Porque a gente, muitas vezes... Já vi. Você já leu essa lição, né? Essa lição é muito interessante. Ela é bem extensa, ele conta uma história muito interessante, e a gente se vê naquela história. E é o que eu quero me referir aqui. Que na natureza, a natureza não dá saltos. E essa evolução nossa, ela é progressiva. O que interessa para nós é que a gente faça esse processo em sentido vertical e não continuemos no sentido horizontal como nós temos sempre feito. Nós temos que buscar agora o sentido verticalizado. Não importa o ângulo que nós vamos alcançar nessa verticalização. O que importa é que a gente possa buscar esse progresso verticalizado constantemente, porque num momento nós chegaremos onde precisamos chegar. E vai levar tempo? Leva. Cada um de acordo com o seu tempo, né? Que a gente acabou de falar ainda há pouco, né? Porque quem gradua esse tempo se morre mesmo. Eu quero evoluir o bastante, eu vou procurar fazer o bastante para que eu possa evoluir. É por aí. A parte que começa aqui no terceiro parágrafo é como se a gente soubesse o que fazer, a gente fala para os outros, mas não tem um espelho para refletir na gente as próprias atitudes. É igual aquele conhecimento que você tem. Eu sei que não pode fazer isso, eu sei que não pode fazer aquilo. Você sabe as 10 leis do decálogo todinha, mas não pratica. Não consegue internalizar. Agora eu vou ter que ficar aqui, ó, disputando com os cachorros. Eles estão querendo atender. É tempo e trabalho, o tempo inteiro. É a forja e o malho, né? Exatamente. É a forja e o malho, o tempo inteiro. E tempo. Vai levar muitos milênios? Vai. Muito. Talvez milhões. Mas se serve de consolo, nós já fomos muito pior. Claro que sim. Eu considero que sim. Nós podemos dizer que já somos vitoriosos de ter chegado até aqui. Já é uma vitória. Concordo. Tinha uma amiga em Cachoeiro que falava assim: olha que eu já carreguei na mão direita e esquerda tridentes, hein?
Eu gostaria de comentar, no 6º parágrafo, de baixo para cima, aqui o que o Evangelho nos fala, com a Gênesis, e o céu e o inferno também já apareceu, de que a nossa reencarnação gente, nós somos interdependentes, as nossas encarnações solidárias, né? Trabalhamos por ti, a cujo passo recorreremos em nossas reencarnações. Trabalhas por nós, que seremos seus filhos. Olha aí toda essa interdependência, né, de ajuda. Isso daí é um espírito que deu essa mensagem aí, né? Falando isso é Emmanuel falando para nós. Então, a gente é o plantar e colher o tempo inteiro. Nós não plantamos só para nós colher, nós plantamos para outros também, tanto de forma, vamos usar aqui só para fazer uma polarização, negativo e positivo, né? Você sempre planta para o outro também ao seu redor, para o passado, para o futuro. Então, está aí a nossa interdependência. Né? E mais no finalzinho, a compaixão mostra o caminho da caridade. Sem caridade, uns para com os outros, não há segurança para ninguém. Eu trago isso para o hoje, né? Para como nós vivemos socialmente hoje, e sempre foi assim, as pessoas, nós não entendemos ainda que a nossa segurança ela vai ter a cobertura que nós dermos para aqueles que precisam. Quando nós estendermos essa caridade, haverá mais segurança. E segurança, eu digo, a espiritual, né? Porque quando você se move para fazer algo para alguém, você aumenta o seu lastro de amizades, né? Que você vai confluir para você, tanto do mundo espiritual quanto do material. E no material, a nossa segurança, que é tanto pedida, ela envolve isso aqui. E a gente não entende ainda isso. Né? Ainda mais entender essa segurança espiritual. Eu não sei que lição que eu li, que quando você... Fala, Paulo. Não, era eu. Pode terminar e depois eu falo. Quando você estende isso, não sei onde foi que eu li, acho que foi uma mensagem, foi o Chico, não sei, numa entrevista que eu vi. Quando você faz o bem para alguém, você angaria, né, a afeição daqueles que estão ao lado do coração, mesmo que ele esteja em extrema mazela, mas aqueles que estão ao redor do coração necessitado, torcendo para que ele desperte, né? Nós ganhamos essa simpatia desses corações quando a gente estende a mão para os necessitados. Não tem mãe, né, Yolanda? Exatamente. Eu gosto de lembrar muito disso, mas muito disso mesmo. Todo mundo tem mãe. Uma vez eu fiz essa pergunta, foi o Expedito. Meu marido tinha sido assaltado, né, lá em Vitória, e ele estava muito bravo. Aí eu lembrei para ele acalmar, eu disse isso para ele, né? Pensa. Não faça isso, não fica imitando essas coisas para quem te assaltou. O que ele te levou foi material, você vai se repor rapidinho, né? Vamos pensar na mãe dessa criatura, quanto ela sofre. Vamos fazer uma prece. Eu só consegui acalmar o Vitor quando eu lembrei disso para ele, né? Aí quem deu a resposta para ele foi até Expedito, à época ele fazia parte do grupo, ou do grupo do Leomar,
Era lá no prédio onde era a escola, né? Então, todo mundo. Você pensa quando você estende a mão para um necessitado aqui nesse plano, um caído, né? Que nós costumamos ver nas nossas vielas da vida, principalmente agora, que está mais visível isso. Quantos corações emitem gratidão para você? Mas, ô Yolanda, muito mais do que ter mãe, a gente é social. O homem é Sim, social e não tem como escapulir. não tem jeito. É um ser social. A última parte lá que vocês estavam falando, eu entendia muito isso. Agora, aí na segunda página. Tá, tá. Choras, choramos, trabalhas. Ou seja, tem uma hora que a rebeldia cansa, né? Principalmente se a nossa rebeldia é uma rebeldia inócua. Então a Tem o gente tédio. fica lá. Por quê? Por causa do orgulho, né? Entre tantas mazelas, por causa do orgulho, uma hora a rebeldia cansa. E a Tem o gente é. tédio, né, Ana Paula? Hã? Tem o tédio. O tédio, o desespero, a solidão, o abandono. É um monte de coisa que a gente vê que a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, você está vendo aqueles que você ama, às vezes, se distanciarem de você porque você ficou arraigado numa atitude, num pensamento, não quer sair do lugar. O tédio também, de ver tudo sempre a mesma coisa. Mas... E o desespero de ficar sozinho é muito trágico. Paula, imagina isso com seus sentimentos dilatados, com a sua percepção dilatada. Mais Depressão, complicado. fobias e Exatamente. tudo mais. Exatamente. Ter medo de tudo, já imaginou? Coisa horrível. Eu fico muito tocado por pessoas que passam por esse tipo de provação. Mas só eles que vão poder fazer isso por eles, de sair, né? Você dá a mão, você dá o pé, você puxa, dá tudo quanto é ferramenta. Se a criatura não tiver interesse, vai ficar ali. Os compromissos são muito grandes, né? A responsabilidade é muito grande. É como se diz, ninguém disse que seria fácil, né? E a gente ainda participou e nós ainda participamos das escolhas para toda essa programação. E aí a gente vê aqui na última página, imperioso purificar-nos para o voo supremo aos mundos felizes. Então, é purificar. E purificar, a ação de purificar em todos os sentidos, ela é muito difícil. Purificar... Você se expurgar de tudo, né? Purificar é expurgar de tudo, é realmente muito delicado, né? Então, tanto aí quanto aqui, é preciso aprender, sofrendo e subir resgatando. Então, como você disse, Chapu, trabalho, não tem jeito, né? É o trabalho o tempo inteiro. É o trabalho o tempo inteiro. Gente, mais alguma colocação em cima desse... Os espíritos... Opa, desculpa. Fique à vontade, Chico, por favor. Os espíritos sempre mostram para nós, fazem um paralelo com as questões da matéria, mas para mostrar, né, que o aperfeiçoamento, o móvel bonito, a madeira tem que passar pela serra, por todos aqueles instrumentos, o diamante, para que fique brilhante, tem que passar pelo buril. Então, eles fazem todos esses paralelos, mostrando para a gente também a necessidade nossa, né? Como Exatamente. Espírito, né? Na ascensão. Então, eles sempre fazem esse paralelo para que a gente, digamos, não maldiga ao sofrimento. Não que se exalte o sofrimento, se queira o sofrimento,
mas não maldiga, porque é exatamente a ferramenta que a gente, muitos de nós necessitam nessa ascensão espiritual, né? Agora, a frase mais bonita que eu vi foi essa aqui: fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Isso é espetáculo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Eu estava com o meu áudio aqui, microfone mutado. É isso mesmo, Chaco. A gente tem que olhar, tem que se medir, né? Não é fácil, não, né? É um caminho, é uma jornada. A gente tem uma jornada, isso não é... Graças a Deus que a gente está dentro de um ambiente que nos proporciona isso e que cada um, né, na sua individualidade, que busca a sua reforma, porque a gente já sabe que o tempo, se é que podemos medir assim, somos nós que fazemos, né? Com as nossas opções, com o nosso livre-arbítrio. Exatamente isso. Bom, podemos prosseguir? Vamos para o próximo item? Tem bastante tempo. Vamos lá. Fernando? Pois não. É porque eu estava falando aqui, o microfone desligado. Você disse lá, é uma jornada, né? É uma jornada com vários caminhos, né? A jornada é única, né? Com vários caminhos. E aí a decisão é exatamente esses caminhos, né? Qual o caminho Exatamente. que vai nos levar a essa ascensão, né? É muito interessante, né? A gente tem muitas possibilidades de raciocínio, os estudos são bem interessantes, a gente tem que ter muita paciência, isso é a minha interpretação. Eu digo para mim, vai com calma, tenha paciência, um passo de cada vez, porque senão remédio demais faz mal, né? Desculpa as minhas palavras, mas tudo tem que ser dosado, né? Porque para que você não caia em desequilíbrio. Está entendendo? Em que vem a culpa, e aí é desequilíbrio. Ali você sabe o que fazer, mas se não souber lidar com as informações, a gente entra em parafuso. E desculpem a grosseria dos termos, mas eu acho que é por isso que é importante a gente aproveitar as oportunidades de trocarmos ideia, de ver a opinião do outro, da gente ir se equilibrando e ir mudando as nossas atitudes, como o Egeu falou lá, dentro do nosso espaço. Tudo que nós falamos aqui, somos seres sociais. O homem é social. A gente já tá nessa condição. Então, a gente tem que estar sempre do lado do próximo. Todas essas ações, tudo isso que a gente vê, ele está muito pautado naquilo que a gente faz para nós mesmos ou para o nosso semelhante. E aí que começa, e em algum momento, você é o instrumento da mudança que o outro precisava, assim como você pode ser o oposto disso, o instrumento indesejável para uma mudança. Eu estava lendo, eu não gravo muito nos livros, estou mudando, estou procurando, escrevendo um pouquinho, mas, por exemplo, nós sabemos do peso do suicídio, né? Nós que já estudamos bastante sobre isso. Então, o peso do suicídio sobre aquele que o pratica. Mas nós sabemos também que, muitas vezes, nós incitamos, por pressão, por opressão, a que alguém cometa algum delito contra si mesmo, em função de não suportar a pressão que muitas vezes é imposta, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar.
nós temos essa capacidade, infelizmente, né? A pressão em cima de uma pessoa desequilibrada, ela pode resultar numa ação desastrosa. E a gente, dentro da doutrina espírita, a gente entende da gravidade do suicídio, para quem o comete, eu li isso hoje, e da gravidade para quem incitou essa situação. Porque quando a gente fala no suicídio, foi, ele suicidou, ele se suicidou, ele, aquele indivíduo. Né? Mas e os cúmplices? A opressão, entende? Sem querer trazer para aspectos assim muito materiais, mas a gente vê a situação hoje, quando, diante do que a gente está passando, quantas pessoas foram sendo exprimidas, e eu sei dos riscos, das responsabilidades, a gente sabe disso, a gente tem coerência nisso, mas você já imaginou que tem hoje milhares de pessoas em situação de... Fechou tudo, fechou todas as portas. Desespero. Desespero, porque... e aí? Como é que eu como? Como é que eu crio? Como é que eu forneço alguma coisa para aqueles que estão... de acordo com suas obras, né, Fernando? Pois é complicado, né? É muito complicado. Então, a gente tem que ter muito esse equilíbrio. Tem jeito, nós vamos responder com tudo aquilo que a gente fizer de mal contra os nossos semelhantes. Isso aí. Ou deixar de ter feito bem. Ou deixar de ter feito bem. A omissão também é crime, né? Exatamente. Existe uma lição no livro Missionários da Luz, acho que é Missionários da Luz mesmo. O título da lição é Vampirismo. Quando a gente pensa no vampirismo, a gente pensa naquele morcego, né? Morcego, senão, como é que é o nome daquele... Tinha um filme aí, como é que é? Drácula. Conde Drácula. Vampiro. Mas o vampirismo é muito mais do que a gente possa imaginar. Vampirismo também até os nossos próprios pensamentos mal conduzidos, eles se tornam um instrumento de vampirizar as pessoas. E quanto que isso realmente vai representar para todos nós que nos comportamos desse jeito, né, dessa maneira, o que isso vai representar para todos nós que cometemos essas falhas que a gente às vezes não dá atenção para isso, né? Achamos que vampirismo é uma coisa assim monstruosa, é coisa de obsessor, de espíritos vampirizantes, né? Não é só isso, é muito mais do que isso. Até o nosso próprio comportamento dentro do lar, sugando as energias daqueles que a gente que está convivendo com ele, deixando de contribuir numa tarefa, nós estamos vampirizando. É verdade. Essa lição ela é muito interessante. Muito interessante. Nos coloca, assim, uma reflexão muito profunda. Vamos então, prosseguir. Acho que ainda temos tempo. Vamos ler, então, esse item 20, se alguém não tiver mais alguma colocação ao item anterior. Gabriela, você pode prosseguir? Sim. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda que vela por eles, vigia as expansões da sua alma e se esforça para despertar-lhes bons pensamentos, desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que tenham feito. Não obstante, o guia ou protetor age na maioria das vezes de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve melhorar-se pela força de sua própria vontade, e não por força de qualquer constrangimento.
deve agir bem ou mal em virtude de seu livre-arbítrio, sem ser fatalmente empurrado num sentido ou no outro. Se fizer um mal, sofrerá as suas consequências enquanto permanecer no mau caminho. Desde que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus resultados. Esse item ele tem um complemento, essa observação. Puder ler para a gente? Observação. Seria errôneo acreditar que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser um encorajamento a permanecer no mal, esperando arrepender-se mais tarde. Primeiro, o espírito inferior não vê a possibilidade de um fim para a sua situação. Segundo, sendo ele o artífice da sua própria desgraça, acaba por compreender que dele depende fazê-la cessar e que quanto mais persistir no mal, mais longa será a sua infelicidade, pois o seu sofrimento durará sempre se ele próprio não lhe puser um termo. Esse seria, em sua parte, um cálculo errado, com o qual se enganaria a si mesmo. Se, pelo contrário, segundo o dogma das penas irremessíveis, toda esperança lhe fosse negada, não teria nenhum interesse em retomar ao bem. Por isso, não lhe daria nenhum proveito. Perante esta lei, cai igualmente a objeção referente à presciência. Deus, ao criar uma alma, sabe realmente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se praticar o mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de a levar a compreender o seu erro e de a fazer entrar no bom caminho, ao qual cedo ou tarde chegará, segundo a doutrina das penas eternas. Deus sabe que a alma falirá, e assim que já está previamente condenada às torturas sem fim. A gente observa que interessante. E a gente observa assim, não tem meio termo, né? A gente sabe das possibilidades. A gente sabe que nós temos um Deus misericordioso, nós temos um universo cooperando, mas que você tem que tomar tino, como diz minha avó, tomar tino, menina. Você tem que saber o que você está fazendo da tua vida. Porque não tem atalhos. Não tem atalho, né? Tem que ter ação. Então, peraí, você quer demorar em chegar lá? Se for uma opção, é complicado. Depois vai cair naqueles abismos que nós falamos anteriormente, do reconhecimento, do afastamento, da solidão, das tormentas mentais, daquilo tudo que configura uma pessoa desequilibrada nesse contexto. Então, aqui diz, seria errôneo acreditar que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser um encorajamento a permanecer no mal, esperando arrepender-se mais tarde. Quer dizer, essa opção não existe, né? Essa opção não existe, porque é como se você quisesse aumentar a sua tortura e não o benefício, né? O peso da tortura é maior, poderia ser um incômodo para que você chegasse à plenitude. Então, é esse entendimento de que você não está na zona de conforto que Deus utiliza para que você se sinta motivado a buscar o outro caminho e não descansar em berço esplêndido, porque, de qualquer forma, eu vou ser resgatado mesmo, mas vai ser resgatado como?
a duração disso. É complicado, né? Despedaçado, desmantelado, não tem como. Fernando, você estava falando antes aí do remédio, que remédio demais atrapalha, mas eu acredito que no caso aí o remédio seria aquele empurrão, assim, você não vai É por chacoalhar dentro, mesmo. A dor. é pela A dor. dor. É o aguilhão, né? É o aguilhão, exatamente. Não precisaria ser pela dor, mas Não. a gente só entende esse caminho, né? A questão é que nós ainda somos muito imperfeitos, então é só a dor para abrir o olho. A dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ô, tio Fernando, Pois não? tio, antes do senhor encerrar, eu queria uns 3 minutinhos para falar com o grupo, tá? Vai pensar, né? Seu pedido está registrado aqui já. Bom, Já gente, está na hora, tá faltando, é isso que eu ia falar, já Paulinho. está na hora, 3 minutinhos. Gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa? O item, eu acho que assim, ele é bem claro, né? Mas sinta-se à vontade. Eu só queria comentar aqui algo que nos dá consolo, né? A respeito do anjo de guarda, né? Que se esforça em despertar bons pensamentos e desejo de progredir. Aí arremata. Não obstante, o guia, o protetor, age de maneira, age na maioria das vezes de Maria. Eita, peraí. O guia, o protetor, age na maioria das vezes de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão, mas ele age. Né? Olha só, isso daí é bênção. Apesar da nossa rebeldia, nós ainda temos esse anjo da guarda, esse guia protetor e a nossa consciência que nos foi dada como sentinela por misericórdia divina. Haja rebeldia para o meu coração. É verdade. É realmente muito interessante. Nossa, né? Bom, gente, você terminou sua exposição, Yolanda? Sim, sim. Ok. Então, nós vamos parar por aqui e nós ficamos para a leitura do item correspondente no Justiça Divina, desse item 20, parágrafo 20. Ok? E aí, Égida, por favor, fique à vontade para a sua mensagem. E aí eu gostaria de pedir a Paulinha se você pode encerrar com a nossa prece. Ok, Paulinha? Obrigado. Fernando, você podia tirar do compartilhamento aí, então. Acabou, você falou só. É uma ordem, Obrigado, né, Fernando? Obrigado, porque a gente... Chacu, se quiser, pode até parar a gravação, porque isso é particular mesmo. Então vou parar aqui, hein? Tá.